Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Tá todo mundo preparado aí para aprender matemática? Bom, no próximo slide eu tenho um recadinho para você. Vamos lá? Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos entender um pouquinho sobre como que é o ensino e a aprendizagem da matemática, tudo bem? Pensa comigo, todo ano nós vamos à escola para aprendermos várias coisas interessantes. Muitas vezes aprendemos com o nome que a matemática dá, aquilo que a gente já sabia, não é verdade? Por exemplo, quando você está em casa brincando de bolinha de gude, o seu coleguinha te dá 2 bolinhas de gude, você já tinha 5, você ficou com quantas bolinhas? 7 bolinhas, não foi? Isso que você acabou de fazer em casa, brincando com seu amigo, a matemática dá o nome de adição. Olha que coisa interessante. Por isso que eu sempre falo que a matemática está em todos os lugares. E aí, agora que você está no 5º ano, a gente vai estudar mais a fundo tudo que você já estudou durante todos esses anos. Não é interessante? Nós vamos aprender algumas matérias novas e outras a gente vai aprender mais a fundo. Por quê? Porque é assim que funciona. Lembra quando você estava lá no no maternal, você aprendia as coisas bem pequenininhas? Então, hoje não é muito fácil? Não é muito fácil para você hoje, quando você encontra com seu coleguinha do 1º ano, do 2º ano? Você pensa, é muito fácil, né? Pois é assim que acontece. Tudo que nós vamos aprender, a gente já sabe, só que a gente vai aprender de outras maneiras e com outros nomes. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos relembrar? Os números estão presentes em nosso dia a dia, quando a gente conta, quando a gente compra uma balinha lá no mercado. O que mais que a gente pode dar um exemplo? Quando a gente vai lavar a varanda, tirar uma foto, contar quantas pessoas tem na foto, não é verdade? A matemática está em todos os lugares. O nosso sistema de numeração é chamado Sistema de Numeração Indo-Arábico ou Sistema de Numeração Decimal. Você conhece ele? Você conhece esse sistema? Esse sistema eu tenho certeza que você já conhece, porque você já usa desde o maternal, que são os símbolos, que são os algarismos, que a gente chama de números, né? Por exemplo, os algarismos que a gente utiliza no nosso sistema de numeração decimal são o algarismo 0, o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, aí vai até o 9. E com esses algarismos a gente consegue formar números. Por exemplo, o 1 com 0 faz o 10. Por exemplo, o número 3 com o número 6, a gente forma o número 36. Então, o nosso sistema de numeração decimal é porque ele usa todos esses 10 algarismos e aí com esses 10 a gente consegue formar infinitos números, tudo bem? Os números representam as seguintes ideias. Os números eles têm funções. E quais são elas? A função da contagem, a função da medida, de ordem e de código. Vamos ver? Por exemplo, a função da contagem. O piloto de Fórmula 1, Lewis, gente, olha aí a professora de matemática tendo que fazer um cursinho de inglês, Hamilton. Mesmo conquistando 4 vitórias, abandonou 6 corridas de 19 da temporada de 2012. Pronto, gente, a gente acabou de fazer a contagem, a função do número. 4 vitórias de 6 corridas de 19 temporadas de 2012, tudo bem? Vamos para outra função? A função de ordem. Quem aí nunca jogou Mario? Eu amo jogar Mario. Só que nesse caso aí, a ordem, a função do número está na ordem e eu vou te perguntar, quem é o primeiro colocado? É o
Mário, Super Mário chegou em primeiro lugar na corrida. E eu vou te perguntar, quem chegou em segundo? Foi a princesa, tudo bem? E assim a gente está vendo a função do número quando ela está na função ordem. E a função medida? A função medida serve realmente para medir. Quando você quer medir a sua altura, a altura do Monte Everest, que o pico dele está a 8.448 metros acima do nível do mar. 8.848 metros acima do nível do mar. Tudo bem? É muito alto, gente. É muito, 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 muito alto. Vamos ver outra função? A função do código. A função do código é quando o número ele precisa codificar alguma coisa. Por exemplo, o código de barras quando você vai no mercado, quando você vai tirar a carteirinha da escola, quando você tem o número da sua casa. Olha o exemplo que apareceu aí para você. Daniel mora na casa 588 e a placa do carro do seu pai é KWB 8572. O número está fazendo a função de código nesse exemplo. Vamos agora falar sobre ordem e classe. Eu sei que isso todo mundo já sabe, ordem, classe, a gente aprende desde o primeiro ano. Mas lembra que eu falei para vocês? Todo ano a gente vai vendo e cada vez vai ficando um pouquinho mais difícil. Vamos ver agora esse número aí, esse exemplo? Olha aí, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vocês já sabem quem é, que é o IBGE, a população brasileira é de aproximadamente 210.707.443 habitantes. Pessoal, eu não consigo nem imaginar tanta gente. Mas será que se eu desse esse número aqui para a criança lá do primeiro ano, será que eles saberiam falar esse número? Eu acho que não, porque só quem está no quinto ano é que sabem falar sobre ordem e classe de acordo com a quantidade de números que nós temos. Para entendermos melhor o significado do número e facilitar a sua leitura, ele foi separado em ordem e classes. Vejamos. Cada algarismo, que a gente já viu que são aqueles 10 lá da frente que vão do 0 até o número 9, correspondem a uma ordem. Elas são numeradas da direita para a esquerda. Então, hashtag fica a dica, não pode esquecer. Sempre que a gente for contar a ordem, a gente vai começar da direita para a esquerda. Hashtag fica a dica aí, hein, pessoal? Olha só como se separa as classes. Então, olha só. Da direita, começando aqui pelo número 8. Você vai contar 3 números, 3 algarismos e pum. Então, vamos lá. 1, 2, 3, pam. 1, 2, 3, pam. Cada vez que você conta 3 no algarismo, você divide em uma classe. Por exemplo, esse número aí, 492.568, nós temos nesse número 2 classes. Vamos ver agora o próximo exemplo. Observe agora esse número, 3.456.201. Vamos analisar esse número? Por exemplo, quantas ordens tem esse número? Da direita para a esquerda. O que significam as ordens? São os algarismos. Então, vamos lá, começando aqui pelo número 1, da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 ordens. Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, o algarismo 5 ocupa qual ordem? Da direita para a esquerda, a gente vai contar até chegar ao número 5. 1, 2, 3, 4, 5. O algarismo 5 ocupa a 5ª ordem. E o algarismo 3? E agora, será que vocês vão saber? Vamos lá, contando até chegar ao número 3, começando lá da direita, onde tem o número 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que o algarismo 3 está
ocupa a 7ª ordem. E quantas classes nós temos? Nós temos 3 classes. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre conta da direita para a esquerda, contando 3 algarismos? 1, 2, 3, pam. 1, 2, 3, pam. 1, 2, 3. Ah, professora, mas o 3 ficou sozinho. Não tem problema, tá? Porque ele já está na outra classe. A gente chama essa classe de classe incompleta. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, nós temos aí, ó, o 201, ele faz parte da classe das unidades. O 454 faz parte das classes dos milhares. Desculpa, 456. Professora, hoje tá que tá, hein, professora? Tem que ir lá no oculista para fazer o exame de vista. Então, vamos lá. 456, classe dos milhares. E o número 3, a classe dos milhões. Pessoal, eu falei oculista. Oculista faz óculos, né? Eu tenho que ir lá no oftalmo para ver essa minha visão doida, hein? Vamos lá. Coloquei o exemplo que a gente já tinha visto lá na frente. 492.568. Eu coloquei uma tabela de um modo geral. Essa tabela se chama quadro e valor de lugar. Ele mostra tudo direitinho onde fica cada númerozinho, cada posição. Então, ó, onde fica a primeira ordem, onde fica a segunda ordem, onde fica a terceira, tudo bem? Ele mostra que a 5ª ordem é a casinha da dezena de milhar, que a 6ª ordem é a centena de milhar, tudo bem? É assim que é para isso que serve o quadro e valor de lugar. Vamos então passar para o próximo slide para a gente poder aprender mais. 492.568. Eu escrevi bem grandão aí, decomposição. O que será que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar, por exemplo, quem aí gosta de comer bolo? Quando o papai, a mamãe, a vovó ou você mesmo vai lá fazer um bolo, quando você come ele já está todo prontinho, não é verdade? Mas antes da gente comer, o material está todo separado. Tem o ovo, tem a farinha, tem o açúcar, não é verdade? Ele está todo o quê? Separado. E o número, ele também pode se decompor. Então, por exemplo, esse número nós podemos ler da seguinte maneira. A gente pode fazer tipo uma adição também. 4 centenas de milhar mais 9 dezenas de milhar. Por quê? Porque o 9 ocupa a 1, 2, 3, 4, a 5ª ordem, e a 5ª ordem é a ordem da dezena de milhar, tudo bem? Então, por exemplo, o 2 ele ocupa a unidade de milhar, e aí mais 5 centenas, mais 6 dezenas, mais 8 unidades. Olha só que interessante, eu acabei de me lembrar o que eu falei lá no comecinho. Lá no primeiro ano, se eu não me engano, você aprende uma dezena, 2 dezenas. Você sabe que 2 dezenas é o quê? Correspondem a 20 unidades, não é verdade? Só que agora a professora está pedindo para você decompor um número muito maior. E você tem que saber, por exemplo, 492.568. Se eu pedir para você decompor, por exemplo, quanto que vai valer o 9? O 9 vai valer o quê? Em unidades? 90.000 unidades. Então, é isso que eu estou falando. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. A gente aprende, mas no outro ano a gente vai aprender um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais aprofundado. Vamos lá. Em algarismo, que eu acabei de falar, o número que a gente acabou de ver, ele pode ser representado da seguinte maneira: 400.000, mais 90.000, mais 2.000, mais 500, mais 60, mais 8. Tudo bem? A gente lê esse número 492.568. Lembrando que o 60 se escreve com 2 S, hein, pessoal? Tem muita gente aí escrevendo 60 errado, hein? Presta atenção que português também é importante na matemática. Agora a gente vai falar sobre material dourado. Gente, material dourado é tudo de bom. Sabe por quê? Porque ele é um jeito da gente ver a matemática concreta. Então, por exemplo, o material dourado, ele trabalha com cubinhos todos do mesmo tamanho.
Então, um cubinho só, a gente chama de uma unidade. Agora, se a gente juntar 10 cubinhos, a gente vai ter uma dezena. Então, pessoal, toda vez que eu vi essa barrinha, essa linha aí, toda agrupadinha, eu tenho que sempre lembrar que ela vale uma dezena. Agora eu vou te perguntar, 10 dezenas juntas, será que dão quantas unidades? 100 unidades. E 10 dezenas? A gente também pode dizer que se a gente juntar todas essas barrinhas e colocar uma do ladinho da outra, a gente vai ter uma placa de uma centena. E o que é uma centena que a gente aprendeu lá no primeiro ano? Vale quanto? 100 unidades, não é verdade? E agora eu quero saber, e se eu juntar 10 plaquinhas dessas, quantas unidades eu terei? Eu terei 1000 unidades. Então, pessoal, pensa comigo. Um bloquinho corresponde a uma unidade. Agora, eu quero te perguntar, e se eu pegar duas linhas dessa aí, duas linhas que valem uma dezena, cada uma. Se eu pegar duas linhas e 3 bloquinhos, qual o número que eu vou formar? Eu vou formar o número 23. Vocês estão conseguindo compreender? O material dourado é muito bom porque ele ajuda a gente a enxergar. Agora a gente vai falar sobre arredondamento de dados. Gostou aí do GIF? Arredondamento de números, pessoal. Olha, de novo, a professora está toda hora. Eu vou ter que procurar logo esse oftalmologista, hein? Coloquei o GIF aí para arredondamento. Vamos ver de novo? Deixa eu ver se ele vai rodar. Arredondamento de números. Vamos lá? Arredondamento de números serve para termos uma estimativa, para a gente pensar mais ou menos quanto que a gente vai precisar se a gente tiver, por exemplo, uma nota de R$5 e a gente quiser comprar uma caixa de bombom de R$8. Será que a gente vai conseguir comprar? A estimativa ela tá mais ou menos para a gente ter esse cálculo, para saber se a gente pensar, se a gente vai o quê? Conseguir. É um cálculo mental. Vamos lá para vocês poderem entender melhor. Facilita o cálculo mental, como eu já havia dito. Quanto menor o arredondamento, mais preciso será o valor, pois a margem de erro será menor. Vamos entender isso de um jeito melhor? Vamos para o próximo slide. Arredondamento para dezena. Gente, isso é muito legal. Vamos ver aqui, ó. O número 22. Eu quero arredondar o número 22 para a dezena mais próxima. Bom, o 22 ele está mais perto do 20 ou do 30? O 22 está mais próximo de quem? Do 20. Então, eu vou arredondar para a dezena mais próxima, 22, ele vai virar 20. Então, bye, bye, 30. Vamos ver aqui um outro número. Quero arredondar o 47 para a dezena mais próxima. O 47 está mais perto do 50 ou do 40? O 47 está mais próximo do 50. Então, o que vai acontecer? O 40 vai embora. Por quê? Porque, para que eu preciso saber disso? Porque se eu estiver, vamos supor, lá no shopping passeando e tal, e aí você quer fazer uma conta rápida. Se eu quiser somar 22 com 47, fica um pouquinho mais complicado. Aí, o que a gente faz? A gente arredonda para o 20 ou para o 50 para ficar o quê? Para a gente ter uma estimativa, para a gente ter uma noção, para a gente saber quanto que a gente vai precisar de dinheiro, tudo bem? 50 e o 20, por exemplo, vai dar 70. Então, é mais ou menos, é uma estimativa que a gente tem. Para isso, existe o arredondamento, tudo bem? Ah, mas eu sabia que tinha uma pegadinha nesse arredondamento, hein? Olha aí, ó. E se o número terminar em 5, por exemplo, 35? E agora, professor, o que a gente faz? Os números que terminam em 5 são arredondados para a próxima dezena. Para o 40! Fica muito mais fácil, né? Então, toda vez que ele terminar em número 5, ele vai para a dezena maior. Então, 35 vai para o
40. Ah, professora, e se for o 75? O 75 vai para o 80. Ai, gente, matemática é muito bom, né? Agora vamos para um exemplo bem rapidinho. Lucas precisa comprar uma camisa que custa R$28, um fone que custa 15 e uma bola que custa R$48. Ele tem uma nota de R$100. Ele poderá comprar tudo o que ele quer com essa nota de R$100? Vamos pensar? Olha só, vamos fazer um cálculo rápido, uma estimativa. Vamos arredondar o 28 para o 30. Vamos arredondar o 15 para o 20. Por quê? Porque o 15 termina em 5. Então, a gente sempre arredonda ele o quê? Para a próxima dezena. E vamos arredondar o 48 para quem? Para o 50, porque o 48 está mais próximo do 50. Vamos ver quanto é que vai dar esse somatório. Esse somatório deu 100. Quer dizer que Lucas vai conseguir comprar, porque mais ou menos vai dar R$100 essa conta. Não vai dar R$100 exatos, mas ele, com esse dinheiro que ele tem, R$100, ele conseguirá comprar. Por quê? Porque ele vai gastar um pouquinho a menos, tudo bem? Agora, a gente vai aprender o arredondamento para centena. É mais ou menos a mesma coisa que a dezena. Por exemplo, eu quero arredondar o 242 para a centena mais próxima. O 242 está mais próximo do 200 ou do 300? O 242 está mais próximo do 200. Então, vai 300. Isso, vamos ver um outro exemplo? 457. Quero arredondar para a centena mais próxima. Para quem eu vou arredondar? Para o 500. Por quê? Porque o 457 está mais perto do 500. Quem é que vai embora? O 400. Bye, 400. Olha só esse outro exemplo. Os números que terminam em 50 são arredondados para a próxima centena. Então, 350 vai virar 400. Ele vai arredondar para 400, para a centena mais próxima. Bem parecido com o que aconteceu com o 5, lembra? Então, gente, matemática é assim, a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu tenho certeza que isso vocês não tinham aprendido no 4º ano. Isso aí é matéria nova e no 6º ano vocês vão aprender de novo. Então, quanto mais vocês aprenderem agora, melhor no 6º ano vai ser, hein? Agora, vamos falar sobre tratamento de informações. O que é tratamento de informações? É retirar a informação, é conseguir ler uma tabela ou um gráfico. Vamos ver? Por exemplo, aqui, de um modo reduzido, nesse vídeo, eu coloquei os gráficos, as tabelas que vocês precisam saber, vocês precisam identificar. Então, esse aqui é um dos modelos de uma tabela. Por exemplo, nessa tabela, se eu olhando de um modo rápido, eu consigo enxergar, eu consigo saber que temos 15 carregadores e que cada carregador custa 45. Que uma capa protetora de celular custa R$50 e eu tenho quantas peças? Eu tenho 10 peças, tudo bem? A tabela serve para você poder visualizar melhor as informações. Olha o gráfico de setor ou gráfico de pizza. Também é uma forma de você visualizar melhor, mais rápido a informação, de uma forma completa, né? De uma forma geral. Olha aí esse gifzinho de um gráfico aí. Tá vendo que essa parte verdezinha é maior? Significa que essa parte, ela corresponde o quê? A maior quantidade de algum dado que a gente não sabe qual é, né? Por exemplo, se fosse uma pizza de verdade, essa partezinha verde seria toda da professora Aline. Vamos para o próximo gráfico. Gráfico de barra vertical. Olha, posso dar uma dica para vocês? Quando eu tinha a idade de vocês, eu sempre ficava na dúvida quando era vertical e horizontal. Aí uma vez um professor meu falou assim, Aline, para você nunca mais esquecer, horizontal, você vai lembrar do pôr do sol, do mar. O pôr do sol está descendo e ele vai se encontrando lá longe, lá no mar. O mar não é deitado? Lá no horizonte. E o vertical são os prédios.
Você vê algum prédio deitado na rua? Não. Então, vertical é sempre em pé, tudo bem? Então, aí a gente tem o gráfico de barras vertical. Agora, a gente tem o quê? O gráfico de barras horizontal. Lembrando do horizonte, lá do sol se pondo no horizonte, tudo bem? Aqui está falando, esse gráfico está mostrando sobre os países que falam espanhol desde 1941 até 2019. Eles vão, é o crescimento dos países que falam. Pessoal, na verdade, o crescimento populacional desses países que falam espanhol, né? A professora também tem que entrar agora o quê? No curso de espanhol também. Já tem o inglês, já tem o espanhol e agora falta o oftalmo. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre o gráfico de linha. Esse gráfico de linha também pode ser chamado de gráfico de setor. O gráfico de setor, ele serve... Setor não, desculpa, gente. Gráfico de segmento. A professora... É a idade, gente. Eu já vou fazer 40 anos. A professora já está ficando doida. Olha só. Gráfico de linha ou de segmento. Serve para você medir pedaços pequenos, tudo bem? Com o passar do tempo, lá nos exercícios, dentro do livro, vocês irão fazer, vocês conseguirão resolver todos esses gráficos, tudo bem? E acabou! Só que não. Ai, professora, você faz muita palhaçada, hein? Gente, acabou agora. Mas, ó, tá cheio de exercício lá para vocês fazerem sobre o assunto que a gente falou agora nesse vídeo. Tudo bem? Um grande beijo para vocês. E, ó, não esqueçam que na próxima semana vão ter mais coisas, hein? Mais novidades.